Cadê César? Foi maravilhoso. Rafa, quero conhecer ainda. Tenho que ir lá pro Rio. Oiê! Olá, pessoas, Olá, boa noite. boa Tudo bem, gente? noite. Tô belíssimo e vocês? Bem Tudo também. maravilhoso. Ai, que delícia! Chegamos. Vamos Gente, fazer vou o pedir barra para vocês me acontecer. ajudarem, porque Ian, quando chegar, vocês me avisem, por favor. Enquanto ele não chega, eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor, que daí a gente já conhece melhor. Ok. Começo? Sim, meu bem. Oi, gente, eu sou Ela Soy, sou cantora, artista, né? Tô aqui em São Paulo há mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. E tô aqui tentando fazer o barra acontecer, fazer as músicas estourarem e ficarem conhecidas pelas pessoas, né? Compartilhar uma mensagem. Mas no mais é isso mesmo. E acho que é isso. Ah, E então vou antes do eu. César se apresentar, Ah, o César, deixa eu só relembrar, porque eu te entrevistei no Festival Mix. Você lembra? foi. Eu lembro. Você ia falar, nossa, quanto tempo. Quando eu vi sua mensagem, eu falei, Sim. gente. Eu lembro disso, eu tava louca de nervosa. Muito nervosa. Não, e eu revi nosso vídeo, César, pra você ver, né, a diferença. Eu tô assim, ó, pendurado, porque ela não parece, mas é altíssima. Pessoalmente, eu tô assim, ó. Nossa, eu também tava com um salto enorme, né? Pra ajudar, já, já. Eu tava lá com 2,5 metros. César, contigo. Então, agora eu quero saber onde é que está o vídeo. Fale aí, Lip Tá lá no Guion. meu canal, lá no Lip Guion, no YouTube. Ah, bom, porque eu sei, eu vi, tá? Então, assim, por isso que eu tava aqui concordando. Ó, Ian chegou. E Ian chegou? enquanto isso eu me apresento, eu sou o Rodrigo, mas vocês podem achar que eu sou meio trambiqueiro, porque eu tenho várias profissões, tá? Então, assim, o Lipe sempre pergunta assim, como é que eu te apresento? Eu falo assim, ai, gente, nem eu sei, né? Porque é tanta maluquice que eu faço na minha vida, dentre elas, ser psicólogo, veja só, maluco profissional. Então, eu sou psicólogo, ator e dramaturgo. Então, a gente fica nessas três, mas existem outras coisas por aí também. E aí eu quero depois falar sobre essas três áreas, né? Como que é ser gay nessas três áreas. Muito bem. Deixa eu chamar a Ian aqui, que já mandou. Olha quantos corações nós estamos ganhando, gente. Sim, daqui a pouco eu Nós vou ler o que o somos pessoal tá amados. falando. Boa noite. E aí, tudo Oi. bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Hello, hello. Rodrigo, hello. Ian, a gente já se apresentou aqui, mas a gente vai no decorrer da conversa se conhecendo melhor. Eu vi. Mas aí, pode se apresentar, então, esteja à vontade. Bom, então tá. Então eu sou do grupo das trambiqueiras também, igual o Rodrigo. Eu confirmo. Várias profissões. A minha formação inicial é em artes cênicas e artes visuais, né? Então, mas eu sou diretor, produtor, fotógrafo, enfim, e aí vai, né? Se eu falar tudo aqui, a gente fica a noite toda. Dramaturgo não? Dramaturgo sim, né? Eu escrevo umas coisas aí. Muitas coisas boas que eu conheço, tá? Obrigado. Mas é que a gente que escreve, a gente nunca acha aquilo que a gente escreve que a gente acha que é ruim, né? Mas é assim, é crise de ator, crise de diretor estrelinha. Né? Isso é golpe, gente. Sabe por quê? Ele vai falar assim, depois vocês vão ver minha peça e me diz se é bom ou não é bom. Assim, ele enche teatros e teatros há anos, gente. Isso aí é Entendemos. A louca. Você sabe aqui que o pessoal tá Maravilha. falando aqui, ó. O Divino Grimório já tá te zoando, César. Ele falou assim, ó. Rodrigo é a moça do Yakult, que sempre tem Yakult, Tupperware e por aí vai. Porque é um monte de profissão junta. Confere. Deixa eu ver quem mais. Aí, Show Rodrigues entrou por aqui. Anja dando boa noite, boa noite. O Diego também entrou, penando, belíssimo. O Lucas entrou, o Rafa também estava por aqui, já tinha comentado. E aí vocês podem ir comentando que eu vou estar de olho aqui. Pra gente iniciar a conversa, eu queria saber de vocês
como foi a primeira experiência profissional de cada um? Foi no comércio? Já foi no meio artístico? Já foi envolvendo psicologia? Como que foi? É bafo, gente. Né? Eu sou, na verdade, do interior, né? Eu venho de uma pequena cidade chamada Minas Gerais, assim, uma coisa assim, bem garotinha camponesa. Mas eu sou do interior. Apenas uma camponesa. Apenas uma camponesa. E eu acho que existem poucos meios onde pessoas LGBTQIA+, podem começar em cidades pequenas, né? Então, geralmente, você começa pelo ramo da beleza. Ou você tá atendendo e fazendo um cabelo, ou você tá vendendo algum tipo de produto de beleza, ou tá trabalhando em qualquer outra área de beleza, seja unha, ou enfim, áreas correlatas. Minha primeira experiência começa vendendo maquiagens. Eu comecei a vender Avon, né? Então, aquela coisa, já falou, ai, gente, a vendedora. Beauty. Aquela coisa, né? Ai, a gayzinha, cheias de amigas, vamos vender Avon. Aquele estereótipo, né? Mas essa foi minha primeira experiência, posteriormente acarretou também na segunda, que foi começar a trabalhar como maquiadora também. Mas essa foi minha primeira experiência. Vai. Quem vai? Acho que Tá. Yeah. Então, eu não sei qual foi exatamente, eu não tô me recordando muito bem. Mas porque eu comecei muito cedo a fazer teatro. Então, logo que minha mãe me colocou assim para fazer teatro, isso aliás, é totalmente responsabilidade dela eu ser ator hoje. Uma baita de uma atriz. Ela já me colocou para fazer teatro e aí eu fui por esse caminho, assim, fui indo e eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer, né? Eu quero estar no palco, eu quero fazer coisas envolvidas com teatro. E eu acho que a primeira experiência profissional mesmo, acho que foi no palco. Vocês querem saber a minha mesmo, gente? Sim, queremos. Com certeza. Ó, antes de mais nada, eu quero fazer um brinde a Dioniso, porque somos todos artistas aqui nessa live. É. Deus do teatro. Eu tô com água, mas tá valendo. Isso. E aí, assim, Dioniso é vinho, né? Dioniso, o deus do teatro, que na mitologia romana é Baco, né? Que é o deus do vinho também. Então, assim, uma cachaça. Mas eu tô fazendo esse preâmbulo porque já estou sendo acusado ali nos comentários pelo Paulo de que eu estava bêbado quando eu elogiei o texto dele. Isso não procede. Tá? Ele escreve muito bem. Olha lá, tá vendo só? Tá falando que sabe. Eu nem bebi ainda, ô língua de trapo. E aí, minha primeira experiência, gente, como eu sou uma pessoa muito antiga, de uma época que o mundo era preto e branco, né? Eu fiz datilografia. Inclusive, ali atrás, ó, vocês estão vendo uma máquina de escrever. Igualzinho que eu aprendi a datilografar. Adoro. Né? Então, eu sou da época da datilografia. Isto me leva à digitação. Então, minha primeira experiência profissional foi fazendo digitação, porque naquela época, computador, hoje já é difícil a galera ter computador, naquela época muito mais. Então, eu tive a sorte, né, e o privilégio de ter um computador. Eu trabalhava fazendo digitação de trabalhos. Mas eu não sei o que veio antes, se esse digitador, né, que era informal, autônomo, ou vocês vão cair para trás aí quando eu fizer essa revelação. Meu primeiro emprego foi no McDonald's. Olha! Inclusive estou esperando um. Olha lá, eu trabalhei um dia no McDonald's, isso nem entrou na minha carteira de trabalho, né? Nossa. Odiei com todas as minhas forças, gente. Eita! Mas tinha bastante LGBTQ mais assim na época ou não? Porque hoje em dia tem, né? Relatos de amigos que trabalham lá dizem que tem bastante. O Vale tá em peso nesses lugares. Então, naquela época, isso foi em 1997, a galera ainda não saía muito assim do armário, né? Era tudo mais contido. A gente sabe que tinha um moço que, hoje a gente sabe que ele era gay, né? Que é gay, né? Acho que creio que tá vivo ainda, né? Mas que é gay, mas na época ele era do armário também. Então, assim, a gente sabe dessas questões, mas creio que assumido mesmo, eu não recordo, não. Entendi. Deixa eu só ver aqui. O Paulo brincou com você aquela hora, você chegou a ler. Tony por aqui. E, gente, conta aí pra gente também o que vocês faziam antes, qual foi a primeira experiência profissional de vocês. Eu vou lendo aqui. Mas como que vocês avaliam, assim, pra época que vocês tiveram essa primeira experiência pra agora? As empresas, elas estão mais preparadas realmente para acolher o pessoal LGBTQ+, ou não?
como que vocês avaliam? Daqui a pouquinho o Ian, ele falou que ele pode ocorrer de cair de vez em quando, mas ele volta. Eu vou ficar de olho aqui. Não, certinho. Bom, gente, eu acho que as empresas estão totalmente despreparadas, né? Na verdade, acho de experiência própria, né? Na verdade, eu sou uma travesti, né? Eu me considero como uma travesti. E mercado de trabalho, para mim, na verdade, eu costumo dizer que é um mercado de trabalho que não existe. São aqueles nichos que eu falo desde o começo. Ou você trabalha, pelo menos a minha experiência pessoal, ou você começa a trabalhar pela área da beleza. E aí, quando você vai para grandes metrópoles como São Paulo, né, você se vê em empregos onde você não pode ser vista, né? E aí, eu acabo hoje, inclusive, trabalhando no telemarketing, né, no call center, que é o único tipo de emprego no qual eu acabo sendo aceita, né? E isso vai para além do preconceito que a gente já conhece, né? Então, assim, independente de formação, independente do que você tem a oferecer, você ainda é uma estética, você ainda é um corpo marginalizado, e isso quer dizer muito quando você vai para o mercado de trabalho. Então, eu particularmente sou uma pessoa formada em logística, estou fazendo agora uma graduação em recursos humanos também, mas isso nunca me proporcionou uma boa vaga de emprego, né? Então, o que acontece bastante é que, assim, eu uso meu nome, desde meu nome, né, que é dado pela minha mãe, eu me sinto muito confortável por ele, né, que é Breno mesmo. Então, as pessoas perto de mim me chamam de Breno e tá tudo bem. E quando você envia um currículo, esse é meu nome, eu uso para tudo quanto é canto, as pessoas esperam receber uma outra pessoa, e quando isso acontece, é um choque, e você vê o despreparo, inclusive de grandes corporações, que aí no mês do orgulho LGBT, né, menina, tá pintando bandeira pra cima e pra baixo, mas tudo bem. Eu assino embaixo. E aí eu faço uma pequena observação em relação, por exemplo, ao nome social, né? E a gente hoje pode trocar o nome, né? Na documentação também, mas o quanto às vezes a gente acaba observando pessoas. Por exemplo, eu tenho 3 nomes, né? No meu nome, eu sou um homem gay cis, né? E eu tenho 3 nomes, só que meu nome, como eu sou psicólogo, fica Rodrigo Casemiro é o psicólogo, eu brinco que eu sou a Hannah Montana. E o ator, dramaturgo, artista é o Rodrigo César. E hoje em dia isso já virou uma bagunça. Mas é muito complicado porque às vezes as pessoas que são amigos meus também acabam confundindo isso, né? Mas eu não tenho problema se eu botar o Rodrigo César ou o Rodrigo Casemiro. Isso não me causa grandes problemas nem desconfortos, né? Mas no seu caso eu creio que pode surgir sim, no seu caso em diversas outras situações, que as pessoas não aceitam a questão do nome social, né? A gente teve aqui em Santo André um processo que foi movido contra um médico que ele se recusou a chamar a pessoa pelo nome social, né? Então se você chama Silvio Santos de Silvio Santos, isso é um nome social. Ninguém chama ele de Abravanel. Vou assistir o programa do Abravanel. Aliás, eu particularmente não assisto há anos, inclusive, tenho várias ressalvas, mas estou citando esse não tão distinto cidadão por conta disso. Então, se você chama um artista pelo nome artístico, por que você não pode chamar a pessoa pelo nome que ela quiser ser chamada? Sim. Não é? E as empresas, elas são muito engessadas. E só para tomar mais um segundinho do tempo aqui, que essa minha peça que eu escrevi agora, Desalinho, é sobre isso também, né? Essa que está saindo do forno agora, né? Por quê? Quantas vezes, por exemplo, eu hoje estou mais magro, mas eu era mais obeso, né? Então, assim, eu estava indo para um grau 3 de obesidade. Então, quantas vezes eu achei que eu não consegui uma vaga por conta de obesidade? E hoje eu não posso dizer que era por conta da obesidade, porque eu me julgo que eu estava dentro de uma bolha. A hora que caiu a ficha, eu falei assim, gente, não é a obesidade, é a homossexualidade. Né? Então, o quanto que isso também nos afasta, e aí vem sempre aquela coisa assim, a pessoa passou porque ela fez uma faculdade tal, ela tem uma experiência tal, e a gente sabe que a gente é muito mais capacitado para aquela vaga, né? Então, quanto que a gente é expulso, né, daquilo que é nosso, quanto que o que é para ser nosso não chega na nossa mão. A gente consegue se apropriar, né? Porque nos é tomado, nos é roubado. Eu uso essa expressão mesmo, roubado. Então vamos se apropriar. Então por isso que eu tô aqui fazendo um brinde pra gente causar uma revolução. Isso mesmo. E você chegou a pegar a pergunta? Se não, eu repito aqui pra você. Aí repete porque caí.
Acho que Tá. cortou. Eu quis saber de vocês como que vocês avaliam, né? Como as empresas eram para acolher o LGBTQ+, antigamente, para hoje em dia. Elas melhoraram ou não? Ainda tem uma grande dificuldade. Eu acho que é um misto, assim, né? Eu acho que tem empresas que estão se esforçando para tal, né? Que ainda tem essa dificuldade, né? De acolher a comunidade, né? E de colocar a comunidade dentro da empresa como não só como um símbolo ou como uma marca, né? Porque muitas das vezes aparece como uma marca, né? A gente vê aí agora mês do orgulho, essa coisa toda, a televisão fica vomitando arco-íris o tempo todo, mas é só no mês do orgulho, né? E aí acabou junho, aí começa o Dia dos Pais e aí é aquilo, né? Você fala, ué, mas acabou, é só isso que tem? Tem horas que eu acredito que sim, que as empresas estão fazendo, estão se esforçando para tal. Mas tem horas que eu acredito que não. Tem horas que eu acho que as empresas estão fazendo por puro marketing, por pura exploração mesmo, assim, sabe? De tipo, vamos torcer a bandeira até a última gota, extrair dali tudo que a gente puder, porque isso favorece, né, as empresas, né? Querendo ou não, isso traz uma visibilidade para a empresa que, para nós, ao meu ver, né, pouco importa, assim, se a gente está bem, se a gente não está, se a gente vai chamar fulano pelo nome social ou não, se vai levar lâmpada na cara ou não, né? As empresas não estão nem aí. O rolê é esse. Mas tem empresas que fazem por merecer, assim, que colocam a comunidade num lugar muito importante, né? Deixa eu só ver o que o pessoal tá falando aqui. O Penando, ele tinha falado, cadê? Ele falou, o Penando, a mais bela das travestis, é mais sensata, falando pra você. O Robson entrou, é melhor atendente, acho que quando você contou do trabalho. Aí a Amanda entrou também. Cadê a Anja? Olha, um monte de gente falando que te ama aqui, resumindo, que o pessoal tá falando que te adora. Aí falaram, Breno, meu amor, que saudade, tenho muito orgulho, que você contou que te chamam de Breno, os mais próximos. O auge, o Tony falou, o Paulo comentou, aceitam o nome social de artistas, então sabem respeitar. Elas não querem respeitar, muito triste. Depois do que o César falou, né, mencionou o Silvio Santos, aí o Paulo comentou. Aí o Tony falou exatamente. O Rian aqui também, Ian lindo. Ó, o Ian, o pessoal já dando um oi pra você. Aí, cadê? O Paulo comentando, ignoram a violência das minorias o ano todo. Aí depois entrou uma galera, o Luiz, que também já esteve por aqui, entrou. O Bri maravilhosa. E o pessoal tá entrando aqui aos poucos. Eu queria saber de vocês, em algum momento no decorrer, assim, da trajetória de vocês, entrando, saindo de empresas, porque eu senti isso no decorrer da minha. Quando você entra numa empresa e não tem LGBTQ+, ou tem pouquíssimos, e de repente você sente um desconforto, mas ao mesmo tempo você tem aquela grande responsabilidade de informar, digamos assim, de construir aquela informação para aquelas pessoas que não têm tanto contato. Vocês tiveram, em algum momento, essa experiência? Olha, eu particularmente nem tanto. Eu acho que o meu gênero me proporcionou uma experiência no mercado de trabalho muito diferente, sabe? Então, assim, na verdade, essa é a primeira vez que eu tô trabalhando direto com uma empresa, né? Hoje é a primeira vez que eu trabalho com carteira assinada e estou realmente prestando um serviço. Mas nas demais vezes, isso sempre foi autônomo, né? Então, eu não tenho muito dessa experiência. E quando eu entro onde eu sou batida, né? Que é o telemarketing. E ali você tem bastante diversidade na existência, você tem bastante pessoas
todas as pessoas, mas é mais um ambiente também que telemarketing lava, que existe uma diversidade, que ele protege as pessoas, mas não é nem sempre assim, né? Então eu não tenho muito a agregar nisso, né? Eu acho que talvez as minhas experiências tenham sido mais individuais, como por exemplo, quando eu saía pra maquiar, e aí, né, novamente aquela questão do nome Breno, e aí chega eu, ai, vim fazer essa maquiagem. Um negócio assim. E aí, geralmente, uma pessoa que, né, é porque no interior tem que você aceitar um pouco mais as pessoas gays e sei que tem uma resistência um pouco maior para travestis. Então você chega ali e as pessoas falam, que é isso? O que tá aqui na porta da minha casa? Uma maquiadora ou um trator? Eu falo um trator, entendeu? Que eu vou passar por cima de você. Mas então eu não tenho muito a agregar isso particularmente, porque essa é a minha primeira experiência. Certo. Eu acho que eu tive alguns privilégios, sim, tá? Na parte profissional. Primeiro porque a profissão de psicólogo clínico, a gente pode optar por se resguardar ao máximo, né? E quando a pessoa pergunta qualquer coisa, a gente pode não responder. Não precisa responder, né? Mas eu sou formado há 20 anos como psicólogo, então lá atrás era uma posição que eu tinha dentro do consultório. Então, por exemplo, eu perguntava assim, para você, eu falava, para você é importante saber isso, devolvia para a pessoa. Hoje, se pá, eu vou e falo antes da pessoa perguntar, né? Então, assim, hoje eu trabalho numa outra abordagem da psicologia, hoje eu sou psicólogo junguiano, né? Então, isso também acaba tendo uma diferença, mas na trajetória, por exemplo, lá fora, como psicólogo, eu vejo o seguinte, eu trabalhei muito em hospitais, né, e em empresa também, né, mas trabalhei mais em hospitais. E nos hospitais, eu fui pegando uma fase mais tranquila, mas lá no comecinho, né, 2005, assim, aí eu levava meu primeiro marido, era o amigo, não era o boy, nada disso. Já quando eu estava no hospital, no outro hospital aqui do SUS mesmo, eu já estava até num outro casamento saudável, inclusive, né? Já apresentava, todo mundo sabia quem era e tudo mais, né? Então, assim, era um outro momento. Mas algumas pessoas vinham com algumas perguntas do tipo, quem é o homem da relação? Sabe aquelas perguntas que a pessoa às vezes até tem uma boa intenção e ela não percebe o que ela está fazendo de pergunta, né? E ela quer até ser descolada, né? Desconstruída, mas por um caminho meio errado, meio não totalmente errado, mas também porque agora que a gente está discutindo isso, né? 10 anos atrás a gente não tinha esse tipo de discussão que a gente tem hoje. E já no teatro, né? Eu acho que assim, no teatro, o que eu vejo? Existem sim lugares que querem atores que sejam os tipos machões, as atrizes super femininas e tudo mais, e a gente que não quer estar representando esse papel, a gente tem que partir mais para um trabalho autônomo, né? Então, assim, a minha pergunta é, sobre o que todos nós sonhamos? E por que às vezes a gente tem que sucumbir, né, a um trabalho que a gente não gosta para ter o nosso ganha-pão, porque a gente não consegue sair daquele processo porque a sociedade não nos aceita? Então, quantos sonhos morrem em função da sobrevivência financeira? Que aí a gente cai na mesma coisa, assim, o que a gente vai dizer, por exemplo, enquanto artista, numa peça, num filme, numa série, numa novela, sobre os gays, sobre toda a população LGBTQIA+, né? Vai ser sempre sobre a lâmpada que tomou na cara, sempre sobre a desgraceira que acontece na nossa vida. Então, acho que é importante a gente também falar, como diria Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência, nos colocarmos felizes e mostrar a nossa felicidade, mesmo que às vezes seja uma fagulha, porque nossa vida é difícil também, a nossa felicidade também é um ato de resistência. E aí eu posso dizer como ator que Paulo Gustavo, se eu tivesse feito artes cênicas 20 anos atrás, como era o meu plano, eu acho que eu não sobreviveria. Mas hoje eu tenho não só um Paulo Gustavo, né? Tô botando na figura dele, né? Para os atores, que hoje, né, Ian, a gente pode pegar e apresentar uma peça sendo mega afetado, né? Dane-se, porque a questão não é ser o afetado, não é ser o caricato, não, somos. Então, o Ian era amigo do rei, não sei o que na peça, mas mega afetado, mas não era nada, porque é ele, é o personagem, e a questão não é essa, é outra.
falei demais. Agora eu vou cachaçar em Imagina. homenagem ao Paulo. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que tem esse lugar da construção, principalmente quando a gente está no teatro, né? A gente tem essa projeção de pegar um papel e falar, nossa, vou fazer um papel. A gente coloca na cabeça, idealiza tudo aquilo, né? E fala, putz, vai ser incrível e tal. E de repente não é nada daquilo que a gente planejou na cabeça, né? Ele colocou, deu esse exemplo do amigo do rei. Eu coloquei na minha cabeça que ia fazer um cara, né, sisudo, que ia ser ranzinza, e de fato foi um personagem assim. Mas ele era completamente afetado, assim, sabe? Ele dançava, cantava, tinha trejeito, né? Falava palavrão e era dando close a peça inteira, assim, sabe? Até a hora que tinha que ser sério, né? Aí na hora que tinha que ser sério, acabava. E no meu primeiro emprego, engraçado que falar sobre isso é muito, muito engraçado, porque na época era cheio de viado, assim, né? No meu primeiro emprego, era cheio. E aí eu falava assim, poxa, eu acho que o requisito que a coordenadora busca na gente é que seja a obrigação, você tem que ser gay, sabe? É obrigatório você ser gay para entrar nesse serviço. E muitos lugares, assim, acho que de passagem, né, a gente percebia que muita gente também ficava se segurando justamente para não se expor tanto, né? Num lugar de até para evitar certos ataques, né? Nesse sentido. Enfim. Bom, Silvana chegando por aqui, dando oi. Oi, tudo bem? Gente, vamos ajudar então essas empresas a pensarem numa melhor maneira para nos acolherem. O que vocês acham que pode ter numa empresa para ela começar a incentivar esse pensamento, essa reflexão, essa mudança de atitude em relação aos LGBTQ+. Eu acho que pode sair do papel, né? Então, eu vou falar da minha experiência, pessoal. Você vê muitas empresas, de alguma forma, fazendo aquela coisa, nós somos uma empresa inclusiva, nós nos preocupamos com a diversidade, na nossa pirâmide, estamos abrindo vagas especiais para ciclano, fulano, e aí quando você vai olhar as vagas que me detêm, né, que seriam as vagas para as pessoas trans, travestis, é um baita de um currículo, né, e assim, e a questão eu ia dizer a questão não é essa, mas a questão é essa. E assim, parece que essas empresas estão fazendo isso e elas estão esquecendo que a gente está falando de pessoas marginalizadas. E quando a gente está falando de pessoas marginalizadas, são pessoas que não têm acesso à informação. E quando estão no ensino médio, elas são expulsas do ensino médio. Quantas travestis conseguem chegar ao final do ensino médio para essas empresas estarem pedindo formação para travesti estar trabalhando? Sabe? Se são tão inclusivas. Então, tá na hora das empresas pararem de pedir formação e aplicarem formação quando elas realmente disserem que querem promover diversidade, pelo menos quando isso se tratar das travestis. Porque nem ensino fundamental a gente consegue chegar. E eu falo isso porque foi uma puta de uma luta para eu conseguir chegar até o ensino médio. Fiquei 2 anos fora da escola, em prol de violência que eu sofria. Então é muito difícil. E é uma luta que você levanta todo dia e você pensa, meu Deus, como tem que ir pra escola? E eu sei que muitos de vocês devem compartilhar disso também, porque nossas vivências são próximas, sim. Então, essa questão. Tá na hora de você parar de fazer planinho de diversidade e cobrar formação aonde não tem formação. Você tá cobrando de gente que não consegue ter por causa da marginalização que tá em volta delas. Então, é basicamente isso. E outra, aí quando tem, né, por exemplo, que aí eu entrego o meu caso, aí não quer pegar, né, gente? Aí não quer pegar. E aí quando pega, a gente entra aí numas outras tretas, vamos falar de passabilidade, vamos falar de indicação, e aí o buraco é mais embaixo.
E eu acho que não é só, eu não acho que não é só empresa, não, sabe? Eu acho que é universidade, sabe? A Sim. universidade, a academia, ela é muito, ela tá num lugar muito, seja pública, seja a particular, né? A particular é pior ainda porque coloca as trans, as travestis num lugar assim que não existe, não existe. Né? Eu falo por experiência própria. Eu estou dando aula em academia nesses últimos tempos e, sim, se eu tenho 2 alunas trans, é muito, sabe? Então, tem que chegar nessas pessoas, tem que chegar. E E não eu, tem que ser uma cota, tá? Não, tem que ter para todo mundo, sabe? sim. Para todo mundo. Então, você falando isso de cotas, isso me lembra bastante que é uma conversa que acontece muito internamente. Eu acho que para além das cotas, as cotas são muito importantes para que muitas pessoas consigam entrar nas universidades. Mas as cotas não mantêm a gente lá dentro, sabe? A gente precisa também chegar ao final, não é só entrar, a gente quer chegar ao final. Então a gente precisa conversar sobre isso também, algo que é muito pouco conversado, né? Então, e aí quando eu falo é que assim, então a gente está dividindo jornada, nós estamos falando de pessoas que geralmente trabalham na prostituição e, sabe, a gente precisa, né, manter essas pessoas lá dentro de alguma forma, seja provendo um estágio remunerado, seja provendo uma bolsa para Qualidade pesquisa, de vida, né? qualidade de vida, enfim, seja provendo qualquer uma dessas coisas que nos mantenham lá dentro, porque só cotas não é suficiente. Como é que se atravessa esse período todo, né? Quais são os enfrentamentos todos, né? Tive um paciente homem trans fazendo faculdade de Direito e uma vez um dos alunos, assim, ele estava atravessando a rua, jogou o carro em cima dele. Meu Deus. Mas só para assustar. Então, é esse o tipo de coisa que acontece. É isso quando não há o homicídio, né? O assassinato propriamente dito. Mas esse é o tipo de coisa que a gente lida o tempo todo. Cada qual dentro da sua experiência, né? Dentro da sua própria vida, a gente lida uns com situações mais graves, outros menos graves, mas todos estamos lidando com isso. O que acontece com a tal da passabilidade é que as pessoas elas acabam entrando numa bolha e acabam esquecendo que os outros, né, os nossos todos, acabam sofrendo muito também, mas como não acontece comigo, eu acho que aquilo não acontece com ninguém. Que aí é só o caso que aparece no jornal, tal, mas não, tudo que está aqui do nosso lado, o que está acontecendo? Né? Isso é muito complicado, a gente. Agora, o que eu faria num RH, eu trabalhei na minha época de RH e eu tive uma época de psicólogo em RH, eu fazia seleção e treinamento, eu nunca selecionava a pessoa pela experiência, eu selecionava a pessoa por quem ela era e não pela experiência, porque a experiência de repente pode ter vícios, mas o que é a pessoa como ela é? É isso, são as qualidades que vão agregar, são aquelas questões que ela tem potencial para trabalhar, né? Só que o RH não vê por aí, né? Porque o dono da empresa determina isso ou aquilo, né? E isso acaba E a virando a maioria bola de das neve. vezes é isso que importa, né? E aí fica lindo no papel, você tem empresas, né? Você tem, por exemplo, um cantor super famoso aí que faz propaganda para uma marca super homofóbica, né? Então, um cantor gay que é super famoso e Não é vou citar contratado. nomes. Não vou citar nomes, mas o nome Sim. dele é um sobrenome muito comum aqui no Brasil, tipo, não é Santos, é um outro com a letra S, né? Que faz marca aí com uma letra R não é de Renner, é a outra de R. Então, assim, Tá. sabe como que. É de Riachuelo, né? Talvez, não vou citar nomes, mas assim, vou citar nomes, porque eu acho que assim, o quanto que a gente precisando do dinheiro, porque, por exemplo, a classe artística ela precisa, né, sobreviver também, o quanto, por exemplo, que ele acaba sendo, não vou julgar a pessoa, mas o quanto que acaba sendo refém e tendo que prestar serviço para uma empresa que é super homofóbica também, e que está Sim. pegando carona no Pink Money, né, que é esse dinheiro dos gays, da comunidade LGBT, gente. Toda hora que eu falo gay, vocês me perdoem, é porque eu tô viciado no meu rabo aqui, né? Então, assim, vocês me perdoem. LGBTQIA+.
E, Gente, nossa, só um minutinho. é legal que a gente vai conhecendo a experiência de cada um, né? Que nem eu tive uma das experiências que eu fiquei mais assustado, que eu pensei, meu Deus, teria um longo trabalho com esse pessoal. Quando eu entrei na minha empresa, e daí eu fui conversando com as pessoas, e uma delas falou assim, eu associava que o gay era gay porque tinha sido estuprado, Felipe. Eu achei que você tinha sido estuprado e fosse gay por isso. E eu acho que foi o caso que mais me chocou, assim, porque eu não tô falando de muito tempo atrás. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter um longo trabalho com essa galera. E eu acho que um pouco que a gente consegue estabelecer no decorrer desse tempo que a gente permanece na empresa, eu acho que já ajuda de alguma forma. Mas é evidente que a gente tem um trabalho muito maior, não só nosso, né? A gente sempre se culpa achando que o trabalho é nosso. Mas eu acho que envolve muitas questões, muitas pessoas nisso tudo. A empresa por si só, né? Já teria que ter esse papel, essa responsabilidade. Deixa eu só ver aqui que o Rafa tá falando aqui e o pessoal também. O Rafa falou uma coisa maravilhosa. Ele comentou que quando ele interpretou o Beringer, é assim que fala mesmo? É assim? Acho que na peça O Rinoceronte, lembro que as pessoas elogiavam muito a masculinidade do meu personagem e pensavam como eu poderia fazer aquilo, que foi uma coisa até que eu, quando eu estava conversando com o César, comentei que foi algo que quando eu fiz teatro me incomodou muito. Cobrarem uma heteronormatividade e eu comecei a associar o meu passado, porque eu também fui cobrado em relação a isso. Então, o que eu estava fazendo para o meu prazer, não estava sendo mais para o meu prazer. E esse foi um dos motivos pelos quais eu saí de fazer teatro, assim, saí do curso, não concluí. A Silvana brincou, falou ajuda o RH e comentou os que vendem inclusão, quando vai ver não é nada disso, é o dia a dia. O Tony comentou, além de sair do papel, é super necessário trazer uma pessoa para chamar os profissionais da empresa, para como tratar as pessoas, além de tudo isso que a Bri tá falando. Aí, que gente, Kaysar, é Kaysar, né, eu acho. Eu sou aquela pessoa que usa óculos, mas não serve pra nada. Tá falando. Querida, arrasou. Eu acho que tem um leque aqui, gente. Cadê? Ai, pelo amor de Deus, faz isso. Adorei. Gosto. Amo. Meme falou lindíssima, falou tudo. Show Rodrigues falou, Bri sempre dando o pisão certo, amo demais. Tony comentou, exato, ainda tem a pressão do local, pois é importante que precisamos ser ouvidos. A Silvana comentou, pois no dia a dia você não vê o que vendem. E comentou, muitas empresas não estão abertas em aprender. Exatamente. Tem a questão de muitas empresas não estarem abertas para aprenderem, né? Mas vocês têm aquela posição de estarem sempre abertos a ensinar, que muitas pessoas eu vejo no meio que falam, eu não estou mais aberto a ensinar. O tempo já fala por si só, as informações estão aí. Vocês ainda se mantêm nessa posição de estou aberto a ensinar ou não? Depende de quem que a gente tá depende falando. mesmo. Depende totalmente. Eu trabalho com o público, com militância também, claro, né? Fazer o quê? Então a gente trabalha com o público, a gente produz uns materiais, inclusive eu fiz parte inclusive, de um grupo de trabalho da Parada de São Paulo. E aí depende do que você tá falando, pra quem você tá falando. Eu acho que tem coisa tão básica que aí não compensa, né? Mas tem coisas mais densas que realmente pode ser que a informação ainda tá muito contida dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sigla, e aí vale a pena a gente compartilhar um pouco mais. Acho que, eu vou dar um exemplo, por exemplo, o que está acontecendo recentemente. A gente está tendo aí um mega debate sobre linguagem neutra, sobre a ANTRA, tá rolando um babadão aí na internet. Isso já é algo mais complexo, né? Eu acho que isso sim, a gente se conversa. Mas, gente, tá ensinando a respeitar pronome. Sinceramente, aí eu não tenho paciência, não. Eu passo por cima com o caminhão sim, que eu não sou obrigada. Exato. Não, gente, não dá. Bom, já que você falou que passa com caminhão, a minha sugestão pro RH é tacar fogo, né? Mas paciência zero aqui. Eu estava bêbado, tá? Mas hashtag fica... Ou então eu vou ver o sol nascer quadrado, né? Hashtag encadeada. Olha o July Richard falando, coitado do RH. Coitado do RH. Coitado entre aspas, né? Porque tem hora que a gente também... mas é engraçado, esse negócio de tacar fogo no RH, do meu último emprego,
mais recente, assim, eu tenho quase certeza que eu só não fui contratado porque era outra coordenadora que estava no lugar. E ela não gostou do meu jeito. Né? E aí ficou nítido que rolou ali um atrito, porque, né? Ai, essa gayzinha não vai dar aula, não. Aqui não. Né? E aí eu falei, é isso, sabe? É sobre isso, assim. Eu detesto falar isso, mas é sobre isso, né? Ela ficou extremamente apavorada, né? Imagina, só 1 ano, né? Uma gayzinha falando com um monte de criança. Imagina, doutrinação. Jamais. A famosa ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero. Um minutinho, vocês estão com o som ligado? Tá atrapalhando? Tá alto? Como é que tá? Não, tudo ok aqui, tudo ok. Não, aqui Eu tá tudo tô certo. querendo que leiam uma fofoca que tem aqui no chat, né? Pois é, eu vi também, eu vou ler aqui. Ansiosíssimo aqui Lê. pra futricar a fofoca. E depois eu também quero comentar a questão de gênero, mas daí num outro quesito. Ó, o Penando, ele mandou assim: uma vez, a Bri pisou muito em uma supervisora nossa por chegar o Dia das Mulheres e não ter recebido um mimo. Achei tudo. Ela pode comentar um pouquinho do quanto ensinou pra gente e o quanto foi pra ela, né? Aí o Show Rodrigues falou boatos que ela chora até hoje. O que é? Eu não peguei do que é. E o Júlio falou, já tive problemas com o chefe, inclusive por conta das minhas roupas. Quando chegam essas datas comemorativas, a gente é muito alvo de depreciações, né? De comentários que falam, é brincadeira, mas não é brincadeira. Né? Quando um só ri, não é brincadeira. Então, como foi essa experiência que você passou, que estavam contando aqui? Eu joguei porque fogo na empresa, aquelas. A Joana e o Fernando, né, o Fernando, a Show, eles trabalham comigo, né, e basicamente foi no meu primeiro ano na empresa, né, Dia das Mulheres, e a empresa, era uma coisa simbólica, a empresa estava distribuindo bombons para as mulheres, né, ok, sou eu linda esperando meu bombom não chega, eu fico putaça, claro, né, amor? Uhum. Mais mulher que eu, só eu mesmo, de mulher pra mulher Marisa. E eu não recebi meu bombom, não recebi meu bombonzinho, essa coisa simbólica. E isso me arrasou bastante, E aí, é aquele momento onde eu paro e penso se vale a pena você ir conversar com uma pessoa, compartilhar uma informação, porque querendo ou não, naquele momento eu achava isso muito básico, mas eu achei que fosse necessário. Então, fui, conversei com ela. E aí precisei dar uma aula de coisa básica, tipo diferenciação de gênero e sexualidade, porque cheguei a ouvir coisas assim, se por exemplo eu vou dar um bombom pra você, a gente vai acabar precisando dar um bombom, por exemplo, né, pra fulano e ciclano, que eram homens gays, afeminados, mas se reconheciam como homens gays. E aí você percebe que tem assim, um caminho muito difícil a se traçar. E aí conversei um pouquinho sobre essa diferença e aí já captei que a falha principal da empresa é que sempre assim, vamos primeiro ver as mulheres cisgêneras e depois a gente vê o que a gente faz com as mulheres trans. E, inclusive, foi a fala que eu ouvi e não aconteceu depois uma recapitulação com as mulheres trans. Tanto que das poucas que tinham na empresa, eu fui com todas, procurei todas, e todas fizeram o mesmo papel que eu. Vai me dar o meu bombom? Sim, querido, senão eu vou chamar o sindicato. Claro. Eu sou dessas. Arrasou. Certíssima. Se eu tô junto, aí se eu falo de tacar fogo no RH, gente... Então, aí a gente vai preso, né? Vai preso, Pior é ainda, isso, ainda né? ferra a nossa vida por causa de uns estrupícios desses. Exatamente. Gente, eu sou esquerdista, então eu já coloco fogo nas coisas normalmente, entendeu? Eu também, eu já não tenho Então vamos falar tolerância zero. metaforicamente, assim, o fogo metafórico, caso evolua para um pequeno incêndio, assim, a gente torce. A gente disse que foi um incêndio cênico, e tá tudo certo. Algo que saiu do claro. controle. Tô brincando, gente. Tá Não que eu esteja incentivando, eu estou falando de maneira simbólica. O fogo, ele simboliza a vida. É a transformação, como diz a outra. A transformação, a vida, renovação. Onde a morte é a vida. Não, mas Exatamente. eu acho que o tiro desse episódio é que nessa questão de depende, a gente precisa balancear mesmo, né?
Porque por mais que era uma coisa muito simples, no final deu um resultado muito bom e eu acho que isso serviu muito para o autocrescimento dessa supervisora. E hoje, inclusive, a gente mantém contato e foi extremamente necessário aquilo, sabe? E ela catou aquilo, absorveu aquilo, e essa é a parte mais importante. Porque eu acho que assim, gente, errar tudo bem. Agora permanecer no erro, gente, aí é fogo neles, né? Fogo no RH. Fogo no RH. Isso faz muito tempo? Vamos fazer uma camiseta, eu acho. Fogo no RH. Agora vai vender bastante. Passado, foi no ano passado, no caso. Ai, super recente, pelo amor de Deus. Vamos Então, lançar um a canal camiseta no super YouTube? vale. Vamos lançar um Super canal no vale. YouTube, Fogo no RH? Fogo no RH, é isso. Fogo no RH, gente, eu amei, gente. Alô, camisetas, alô, empresas que estão a fim de patrocinar a gente. Entre em contato aqui com Com a presidência. a presidência e a gente vai mandar para vocês um logo, tá bom? De uma mana com leque na mão, tacando fogo no RH. Exatamente. O Tony falando, é por isso que eu admiro tanto a Dri. O Exley falou belíssimos e belíssimas. E o Penando, eu disse que essa mulher é perfeita. A gente tinha comentado sobre a questão de gênero. O que vocês acham de banheiros que não definem gênero nas empresas? Mais ajudam, mais causam constrangimento? Como que é pra vocês? Menina, mas você jogou a bomba e saiu correndo nem um cafezinho. Nem um café antes, né? Nada de É vaselina. assim, filha. Vamos fazer assim, o que você acha, Felipe? Primeiro você, gatinho. Posso comentar. Olha, eu tive uma experiência que eu era de uma empresa e tinha esse banheiro que não definia gênero, que é o popularmente, né, conhecido como banheiro misto. Na minha empresa, como as pessoas não eram orientadas, não tinha aquela filosofia colocada em prática, mais causava constrangimento do que acolhia. Aí eu queria saber de vocês. Ai, gente, foi um prazer estar aqui. Boa noite. É isso. Gente, é que assim, passa tanta coisa na minha cabeça e aí eu penso assim, tá, esses banheiros que não vão distinguir gênero, mas quem tá trazendo essa ideia? Por que tá trazendo essa ideia? Tá trazendo essa ideia porque a gente não quer deixar as travestis usarem um banheiro feminino? Porque assim, Exatamente. eu particularmente, eu não sei se é uma demanda dos não binárias, tem banheiro sem gênero, eu nunca ouvi particularmente, então eu não sei se isso é uma demanda, né, e não sei, então eu fico pensando assim, depende, não sei se depende, mas eu fico só pensando, quem que tá trazendo essa ideia? É o Bolsonaro? Quem? Não sei, isso me causa uma confusão, então eu fico totalmente neutra, esperando das pessoas que não se entendem como gêneros binárias, elas virem se posicionarem e tentar falar alguma coisa para eu construir a minha ideia. Porque, particularmente, a única coisa que eu consigo pensar é usar a minha experiência. Que é aquela coisa, né? Ai, você é uma mulher trans, você não vai usar o banheiro feminino, vamos criar um banheiro só para você. Um banheiro onde não tenha gênero e aí quem se sentir confortável entra ali e para de... Não sei, sabe? Então eu penso muito nisso, gente. E vocês? Eu acho que é uma demanda que aparece. Eu não sei, eu acho que dependendo de como isso vai rolar dentro dessa empresa ou dentro desse estabelecimento, é uma demanda X, assim, eu acho que é indiferente, sabe? E a gente precisa discutir sobre isso agora, tá? Por que a gente precisa discutir sobre isso agora? Tem alguém aqui que não se sente contemplado e que precisa deste banheiro, que precisa dessa... para fazer algo acontecer, porque assim, a princípio parece que surge como uma afronta, às vezes, esse lance do banheiro, sabe? Não, é um banheiro sem gênero, é um banheiro misto, né, como ele disse. Misto, pra mim, é a casquinha do McDonald's, assim, sabe? Não tem essa. É um banheiro misto. Não, é um banheiro lá e a gente vai ter que definir como é que esse banheiro vai se chamar. Entende? Precisa ter um nome, precisa ter um rótulo, precisa ter alguma coisa? Precisa ter uma identificação. Porque a pessoa não está se sentindo contemplada, então, pelo menos o banheiro tem que ter uma contemplação, sabe? Sei lá.
Eu vou além e falo da questão psicológica. Eu acho interessante a proposta, mas às vezes, será que, como a Estelar estava falando, né? Eu vou pegar aqui, Estelar, ver se eu entendi uma camada do que você disse. Será que, e aí se eu não entendi isso, eu penso dessa forma também. Será que, de repente, também não é uma forma de invisibilizar? E não de incluir, e sim de invisibilizar, diluir, e não lidar com o problema? E outra coisa, depende, eu acho que essa pergunta tem que ser feita para quem frequenta o banheiro, né? Porque, por exemplo, eu, homem, gay, branco, cis, eu fui num shopping aqui em Santo André e fui ao banheiro. Quando eu chego ao banheiro, que é o banheiro onde sempre foi, né, esse banheiro. Então, a hora que eu cheguei na porta do banheiro, vi, era meio que espaço família, mas não era, acho que esse o nome do lugar. Mas tinha o bonequinho da criança, da mãe e do pai, né, assim, a galera toda, é misto. Banheiro é uma louca. Então, não é um misto quente, porque já não é mais o banheirão da cultura gay, né? Então já não é mais um misto quente, né, meu bem? Então é um banheirão. Mas vamos lá, eu entrei naquele banheiro e a moça que tava. Tinha uma funcionária na porta fazendo a vez da aeromoça ali, né? Por aqui, por ali e tal. Mas era. Todo mundo podia usar todas as cabines. E aí eu fiquei pensando assim, gente, eu tô incomodado. Qual que é o meu incômodo? Eu tava incomodado pelas mulheres que estavam ali. Né? Porque assim, a gente tem que pensar nessas questões todas. Agora, é uma solução, né? Coloca travestis e trans neste banheiro e ninguém vai poder falar nada. Então, ok, você teoricamente inclui, mas ao mesmo tempo você invisibiliza. A mesma coisa que outro dia surgiu na internet, um texto super bem escrito detonando o pronome neutro, por uma professora de português, gramática, desenterrando, né? E assim, você olhando, e um monte de gente desconstruída compartilhando. Eu falei assim, tá, eu entendo que talvez pela questão técnica da língua, isso daí até faça sentido, mas a questão não é essa. A questão é você enxergar essas pessoas que foram apagadas, excluídas, mortas, enterradas, soterradas vivas, queimadas vivas, né? Então, assim, eu acho que está para além. São as ideias, são os ideais, né? Exatamente. Então, lá em 1200 a.C., inventaram o português e no princípio não era assim. Tá, a gente não tinha eletricidade, a gente pode tomar banho quentinho todo dia. Então, vamos sacudir, vamos sacolejar, né? A gente não está comendo mais carne podre igual comia na Idade Média. Então, quem come carne, né? Ou legume podre, ninguém está comendo mais. Então, vamos pensar que isso também... A mulher despendeu, gente, ela deve ter tirado um dia para escrever aquele texto, que é gigantesco. Né? Então, assim, o quanto que, de repente, esse banheiro, que é interessante de um ponto de vista, mas ele também traz uma outra questão. E aí eu estava incomodado pelas mulheres que ali estavam. E esse banheiro, ele era fechado, as cabines eram fechadas do chão ao teto, ou seja, porque deve ter homem que deve meter o celularzão para filmar a mulher lá do outro lado, né? Ou até o outro homem. Né? Então, assim, o quanto que também isso causa constrangimento de outras formas. Não sei, é algo novo que talvez a gente não tenha uma resposta aqui hoje, mas a gente tem que levantar essas questões para pensar essas ideias que estão surgindo. Não sei. Mas arrasou. É totalmente sobre isso. É você parar de pensar transfobia, machismo, feminicídio, né? Você parar de pensar muita coisa. É invisibilizar, né? Vamos ver aqui. Penando comentou. E quem deu o bombom pra boneca? Pois é. Aí a Amanda comentou. A Damares. Show falando. Acredito que não seja viável. Não há inclusão criando um banheiro misto. Pelo contrário. Misto entre aspas, porque é como popularmente conhecido. Tony falando. Com esse textão já dá pra falar de filha da JK. O que é? Eu não entendi, gente. Sou meio perdido. É coisa internacional? Depois explica aqui pra gente. Não é da J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter? Boa, verdade. Porque tem essa coisa dela ser transfóbica e tal, né? Gente, socorro, né? Sim. Deve ser isso. Tony, manda aqui, mas acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Pelo que ele escreveu, Gente, o que vocês acham que atrapalha mais a nossa diária luta? São os estereótipos
ou são as fake news sobre a comunidade LGBTQ+. São Ai, os dois. Sou eu que atrapalho tudo, assim, tenho paciência pra aquelas. Eu acho que tá interligado. Eu acho que tá interligado, sabe? Porque o estereótipo é fruto de um senso comum, e o senso comum se alimenta de uma fake news, né? E principalmente nos dias de hoje, né? Então, cara, mas se você for no problema da raiz, talvez seja fake news, porque isso tem um impacto direto no senso comum e o estereótipo é só o resultado, né? Então eu acho que o senso que está sendo compartilhado, que está sendo conversado, que está sendo desenhado é o problema. E tá aí o kit gay, né? Mamadeira de piroca. Eu tô esperando a minha até agora, pedi pelos correios, não chegou. Acho que é mentira. O Correio tá em greve, eu acho, mana. Ai, Eu paguei até frete do Shopee, gente, e não chegou a minha. Pede pela Amazon que vai mais rápido. mentira. Tava esperando, Prime porque... Day tava aí, né? Gente, eu faltei acreditar aquilo. Parecia que eu acordava assim, caiu um jornal na minha cara, madeira de piroca. Travesti vai roubar sua casa. Fiquei Mas passada. é isso mesmo. Rouba lugar de professor de história e desenha piroca no quadro. Ai, tá louca. A minha tem um formato diferente aqui. Esse aqui é um modelo, não tem no Brasil, meninas. É um pirocão, vocês podem ver. Ó, o Júlio falou aqui que Mercúrio não tá mais retrógrado. Espero que ajude. Mas o Brasil está muito retrógrado, July. Esse Então, é aí que tá. O negócio é esse. Se o Mercúrio não tá, o Brasil, não adianta nada. O Mercúrio não tá retrógrado. O Brasil continua retrógrado. Vai. É ladeira abaixo. Sim, sim. Ai, eu tô vendo babado aqui no comentário, hein? Eu também, eu comentar já tô com raiva. Primeiro, Eu já quero arrumar uma confusão. a Amanda, ela falou assim, a existência de Bolsonaro porque dá voz aos idiotas, mas ela tinha comentado aprendendo muito com vocês. Muito obrigado. Observação, a Amanda é uma ex-professora minha de ensino médio. Ai, que maravilhoso. Não, maravilhoso. Legal. Obrigado pela presença desde já. E o Exley, ele comentou, espero que eu esteja pronunciando certo. Ele comentou aqui, meu padrasto estava na sala e ouviu a pergunta e me perguntou o que eu achava. Expliquei tudo bonitinho e ele teve a cara de pau de dizer que o Brasil não é o país que mais mata pessoas trans e que não pode generalizar porque nem todo mundo é assassino. Aí o Júlio comentou, o Brasil se destacou do universo, estamos à deriva, e ele continuou, o Exley, mas que desgraça ter que ouvir isso. Alguém vai responder com educação, porque eu quero responder sem educação. Então, a pessoa fina primeiro responde, depois eu vou com a patada. Tá, Gente, então vamos eu lá. não tenho educação, não. Beijo pra vocês. Eu vou comentar Assim. com educação, porque eu acho que, É. eu não sei o dia a dia de vocês, né? Mas quando a gente tem alguém na família, é uma guerra diária alimentada ao extremo. Então, é uma vivência que eu tenho de ter parentes que pensam dessa maneira. E parece que tudo que a gente faz é em vão, e é muito triste, porque a gente é associado sempre à alegria, gente LGBTQ+, alegria. E, na verdade, eles esquecem a grande impotência que cada um de nós sente ao povo que viver trabalha essa na guerra noite. declarada diariamente e ter que se sustentar vivendo isso. Agora é com vocês. Existe uma coisa chamada estatística, que é uma coisa com a qual a gente não pode brigar. Que tem alguém que fica lá, seja manualmente, por escrito, como querem tanto, ou alguém que fica no computador peneirando dados, que toda vez que uma pessoa trans é morta, é feita uma coisa chamada notificação. Aí vai juntando pauzinho atrás de pauzinho, assim, ó, risquinho atrás de risquinho, né? Vai juntando, aí eles contam lá. Aí o povo supõe que saiba contar, se não sabe, o computador tá aí para isso. Aí soma tudo e dá lá um X. Aí cada país deste mundão, que é redondo ou quase, né, faz as suas contas também. Aí eles ficam igual o homem no banheiro, assim, o meu é maior que o seu. Aí ficam lá, aí mostram todos os dados. Aí, surpreendentemente, o maior é quem? Essa porcaria que a gente vive. Né? Então, assim, isto é um fato, não dá pra gente mudar. Existem questões que são subjetivas. Eu gosto do sabor de cebola, eu gosto do sabor de chocolate.
Isso é subjetivo, vai de acordo com cada um. Agora, que a água molha, isso é fato. Não dá pra gente mudar e falar que a água não molha. Então, contando esse tanto de trans que é morto e morta, a gente sabe que somos o país que mais mata, não tem como. E não dá pra colocar todo mundo como assassino, realmente não dá. Porém, né, assim, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, por exemplo, se eu estou vendo alguém assassinar outra pessoa na minha frente e eu não faço nada, posso até abrir uma cerveja e comer um pouco de amendoim, né? Então, o que é isso? Voltamos para a idade do Coliseu, onde todo mundo jogava uma pessoa lá para ser comido pelos leões. E é isso que acontece, comportamentos da Idade Média. Então, sim, estamos falando de arquétipo, embora nem todo mundo seja assassino, porque está com a faca na mão, com a lâmpada, com o raio que parta na mão, as pessoas estão, sim, sendo coniventes. Então, quando um candidato que se coloca a favor disso fala que é isso, porque ele não mentiu, ele não escondeu nada, né? Não foi surprise, ele não saiu da caixa, ele já estava ali. Então, quando você opta por ignorar o discurso dele e coloca a faquinha na mão dele, né? Você sim, meu bem, é cúmplice. Então, por exemplo, você tem uma pessoa lá no alto do prédio para se jogar. Lembra que antigamente, quem é mais velho vai saber do que eu tô falando, passava muito isso de comédia na televisão, o pessoal tava lá em cima e ficava um monte de gente embaixo, pula, pula, pula. Quem que tem sangue na mão? Me responda, só isso. Eu não tô falando de trans. Tô falando de um heterossexual machão, cabrão, suvacão peludo, que perdeu o emprego, tem que sustentar a família e tá lá em cima depressivo, e vai lá o povo e fala, pula, pula, pula. Não tô falando da trans que é assassinada. Tá? Só isso. Fui educado? Espero que sim. Se não fui, manda meu inbox que a gente tem um papo no particular. Eu quero só acessar um adendo aqui também. Sim, todos que você quiser. Já ouvi alguns argumentos de pessoas que contestam que nós não somos o país que mais mata pessoas trans, porque a gente obtém esses dados principalmente de subnotificação. E aí, me encanta as pessoas falarem sobre subnotificação e não saber o que é subnotificação, sabe? Significa que nós estamos morrendo e o Estado está cagando pra gente, que nem nome para as nossas mortes dá. E aí, eles falam, poxa, mas tem países no Oriente Médio e blá blá blá, blá blá blá. Enfim, vai estudar um pouquinho sobre a realidade e também vai estudar, além de estatística, estimativa, porque também sobre lá a gente também se faz estimativas. Aqui, estatística, lá, como a gente sabe que existe ditadura, a gente faz estimativa de quantas pessoas também são mortas lá, porque isso é possível. Eu não me disse a matemática, Brasil. E isso a gente tem ONGs aqui que fazem esse trabalho também por conta da subnotificação. O que é uma subnotificação? Não é registrado oficialmente. A mesma coisa, por exemplo, casos de sarampo, Covid, todas essas coisas. Violência sexual, inclusive. Por exemplo, eu trabalhei dentro de um hospital público. É feito todo um trabalho de conscientização da equipe de enfermagem, médica, psicóloga, assistente social, para quando aparecer um caso de violência sexual, de um estupro, isso seja notificado, porque aqui tem município que isso não é obrigado, mas aqui no meu município, Santo André, é obrigado a preencher uma notificação. Isso é feito 100% das vezes? Não. Então, como chama isso? Subnotificação. Ou seja, existe, mas não foi notificado. Para que serve a notificação? Para a gente saber onde tem que agir. Então, existem ONGs que fazem esse trabalho de estimativa, né, que vão contando, que às vezes não entram nos registros oficiais. E aí sim a gente percebe que sim, somos o país que mais mata. E isso sim reflete o quê? Reflete não só o nosso governo, reflete principalmente a mentalidade da população. E contra fatos não há argumentos. Ponto. Acabou. Bolsonaros, E tem que parar também de quantificar se mais mata ou menos mata. Está matando, é isso, acabou. Já tá errado. Sim. Eu quero um leque, eu vou pegar um leque. Eu não tenho, leque, eu vou usar minha raquete sem. de pernilongo. Eu sou um genocida de pernilongo. Eu vou pegar minha capinha aqui. Ó, o Nando, eu quero estralar minha mão na cara dos homofóbicos. A louca. Primeiro, o Peterson falou que só conseguiu entrar agora. O Peterson tá vivendo algo mais delicado na vida dele, então desde já desejo melhoras. Espero que você volte sempre, porque ele sempre faz lives nesse sentido de debater, de refletir, e é muito interessante. Espero que você volte aí o quanto antes.
A Sininho falou. Ih, falou em família bomba, que ela já conhece a realidade aqui, como é que é, né? Que é tenso. Mas comentei já. Aí, que mais? O Exley falou: Estelar me conhece e sabe como infeliz é. O Penando falou: as caricatas, como desabrir com o Patati e o Patatá socado no meio do rabo para fazer os outros rirem, sejam pelos trejeitos ou para mostrar que temos algum tipo de capacidade. Aí o Penando foi de bom tom, quando acho que o César perguntou se ele tinha sido educado. Aí o Peterson comentou: infelizmente ainda os estereótipos de quais são empregos que os LGBTQIA+, ainda é forte na sociedade. A transexualidade é o que mais sofre com o mercado de trabalho. E ele complementou, assim com os gays também, assumidos, têm dificuldades em determinadas áreas. Infelizmente... Pode falar. Quero um gancho. Dalila Teles Veras entrou aqui na live. Ela é proprietária da editora Alfarrábio, aqui de Santo André. E Dalila tem alguns livros de literatura LGBTQIA+, no canal. Né? E temos ali Marcos Lemes com 3 livros, né? Não, mais livros, nem sei quantos, não vou saber quantificar. Mas ele tem a trilogia dos Pedros, ele tem o livro Bicho e Viado, e está saindo mais um livro dele, em breve, que apesar do título, por exemplo, Bicho e Viado, né, cada título, é justamente pegando essas expressões que a gente é agredido o tempo todo, para tentar transformar um pouco isso em arte, mas ele está falando das nossas dores, das nossas agressões que sofremos, né? E já que estamos falando de livro também, o Paulo, que esteve aqui com a gente, ele foi para uma live agora, ele tem um livro chamado História de Amir, onde ele vai abordar ali o racismo, a homofobia e também a transfobia. Então fica aí a dica, História de Amir, um livro maravilhoso. Todos esses livros são maravilhosos, tá? Muito bem. Bom, eu quero continuar fazendo lives aí de diversos temas, então vou convidar o pessoal que está vendo nossa live agora, ou que vai ver depois gravada a live, manda inbox para mim, vamos conversar. Eu sei que tem uma pluralidade aí de gente vendo a gente, pode mandar inbox, que daí a gente agenda de conversar. Eu quero agradecer a todo mundo que passou por aqui. Uma hora tem que chegar ao fim a live, infelizmente chegou a hora. Então, obrigado a todo mundo que mandou aí seus pensamentos, opiniões, vivências. E quero agradecer a todos vocês que toparam participar. César, que já é, né, da casa, que sempre participa, obrigado. O Ian César também, que é a primeira vez que participa. Muito obrigado por ter topado. Obrigado. E Estelar, foi um imenso prazer a primeira vez que eu te vi, porque lá no festival você foi super educada, aceitou conversar comigo e pouquíssimas pessoas aceitaram conversar. Enfim, eu sou um canal pequeno ainda no YouTube, mas você nem pensou nisso, nem teve essa vaidade, nem teve essa pretensão. Falou, tenho voz aqui contigo? Então bora lá. Então, muito obrigado e por ter topado falar aqui com a gente hoje também. Não, gente, eu que agradeço pelo imenso carinho. Não, você sempre foi muito educado e foi uma experiência muito legal. E aquele dia em especial também foi dizer, estava começando a botar os pés em São Paulo e fazer as coisas acontecerem. Para mim aquilo foi muito importante também. Mas eu quero agradecer o imenso carinho, gente. Muito obrigada. E quero deixar uma aviso aqui que a gente faz o nosso marketing, né? Que a gente não é obrigado. Aquelas. Por favor. Falou. Lancei uma música tem um tempinho, Sombras e Monstros. Gente, tem um stream no Spotify. Vai lá, gente. Taca stream na lenda. Deixa seu arroba. Qual que é seu arroba também? Meu arroba é Estelar Sois. Vai se escrever Sois, mas fala Sóis mesmo. E o seu, Ian? Arroba Ian Boato, com 2 T's. César? Boato, de mentira mesmo. Arroba mas ele é de verdade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, ó, eu sou arroba rcesarc, né? E eu acho que tem, só para antes da gente finalizar, dá uma lida rapidinha aqui no que o Peterson falou, porque eu acho que é importante, tá no comentário, depois o comentário se perde. É importante estar registrado isso. No Rio foi aprovada uma lei recentemente que o governo é obrigado anualmente a ter dados sobre violência contra LGBTQIA+, de todos os meios públicos, não somente das delegacias. Essa é uma evolução no Estado, pois vai permitir o Rio fazer política pública para isso. É sobre isso que nós estamos falando. Exatamente. É isso aí. Fogo nos racistas, alô? Tá focando, meninas, muito... é um esquema. Fogo no RH. Faltou tocar aqui o hino comunista.
Gente, adorei. Passando essa pandemia, quero reunir todo mundo aqui que participou, tanto de hoje quanto dos outros dias. E aí a gente vai conversar pessoalmente, assim como eu fiz com o César essa semana. Arrasou. Beleza? Beijo, gente. Obrigado, viu? Beleza. Obrigado.